Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Biologia com a Aline Luna. O assunto da aula de hoje é carboidratos, mas antes de começar nossa aula, eu queria te alertar, já temos aula sobre água e sais minerais, confere lá. O assunto dessa aula tem a ver com os componentes orgânicos. O primeiro componente orgânico que nós estamos falando são os carboidratos. E o que são componentes orgânicos? São componentes que são compostos de carbono ligados a hidrogênio. Água, sais minerais são os compostos inorgânicos. A gente vai falar sobre carboidratos, compostos orgânicos, vamos falar de proteínas, vamos falar de vitaminas, vamos falar de lipídios, vamos falar de ácidos nucleicos. Então vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre as características dos carboidratos. A primeira eu já falei, compostos orgânicos. Mas quando eu falo em carboidratos, o que é que você pensa? O que é que você lembra? Deixa eu ver se eu consigo adivinhar. É isso aí que você pensa? Isso. Acertei? Então vamos ver se você está certo, tá? Já já a gente fala sobre isso. Então, quais as principais funções dos carboidratos? Primeiro, função energética. Eles são os primeiros compostos a serem utilizados para a produção de energia no nosso organismo. Se não tiver carboidrato, o organismo vai usar os lipídios e, por último, as proteínas. Por que o organismo usa primeiro os carboidratos? Porque eles são mais fáceis de serem degradados do que, por exemplo, os lipídios. Então, eles são degradados com mais facilidade e conseguem produzir energia de forma mais rápida. Além disso, os carboidratos eles também têm função estrutural. Eles estão presentes na estrutura da célula vegetal, eles estão compondo o exoesqueleto de alguns animais e eles também estão presentes na estrutura dos nossos ácidos nucleicos. Eles são classificados de acordo com o tamanho da sua molécula. Então a gente vai ver que eles são classificados em monossacarídeos, que são compostos por moléculas com 3 até 7 carbonos. Oligosacarídeos, que são carboidratos formados por uma quantidade até 10 monossacarídeos, a união de 2 até 10 monossacarídeos, a gente chama esses compostos de oligosacarídeos, ou seja, eles têm poucas moléculas. Já os polissacarídeos, eles têm de 11 a milhares de monossacarídeos unidos para formar suas moléculas. Então a gente vai ver quais são e onde já a gente encontra os mono, oligo e polissacarídeos. Então a gente vai começar com os monossacarídeos. O que são os monossacarídeos? São os componentes menores de carboidratos. Eles possuem de 3 a 7 carbonos. E os monossacarídeos, eles são classificados de acordo com o número de carbono também. O que é que eu quero ensinar para vocês? Em algumas situações, pode ser solicitado que você coloque a moléculazinha desses monossacarídeos. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente vai colocar, tá? Então, nós temos aqui os monossacarídeos de 3 a 7 carbonos, e aí eles recebem um nome de acordo com o número de carbono. Trioses deve ter quantos carbonos? 3. Tetrose, 4. Pentose, 5. Hexose, 6. Heptose, 7. Eu vou grifar hexose e pentose, que são os dois monossacarídeos que são mais falados. A triose, vamos lá. Como é que a gente representa aqui ela? C3H6O3. Os monossacarídeos, eles sempre vão ser representados com um carbono, um hidrogênio e um oxigênio. Tá? O que é que vai mudar? Esse númerozinho aqui que vem depois desses elementos, tá? Triose, eu já disse que é um monossacarídeo de 3 carbonos. Então, preste atenção nessa regrinha aqui.
Aqui eu vou ter um número, no caso aqui da triose é 3. O hidrogênio, eu vou ter o dobro do número de carbonos. E o oxigênio, eu vou ter o mesmo número de carbonos. Ai, Aline, isso tá muito difícil, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vamos praticar? Vamos lá. Então, C3, ok, H6, que é o dobro, e O3, que é igual, certo? Então, bora lá praticar. Tetrose, tetra. Então, vou ter quantos carbonos? 4 carbonos, o dobro de hidrogênio, 8 hidrogênio, e a mesma coisa de oxigênio, C4H8O4. A pentose, como seria a pentose, Aline? C5H, o dobro, 10O5. Hexose, C6H12O6. E a heptose, C7H14O7. Então aí, tranquilo. Eu quero que vocês prestem atenção em dois em especial, pentose e hexose. A pentose, ela é a que dá origem a quem? Ribose e desoxirribose, RNA e DNA. Só que tem um detalhe. Aqui, ó, tá representando a ribose, o RNA. O DNA, o nome dele é desoxirribose. Vamos pensar aí, desoxirribose. É como desfeita uma ligação com oxigênio, que está junto, que está em qual molécula? Na ribose. Então, é desfeita um oxigênio da ribose. Então, vou ter um oxigênio A menos, vai ser C5, continua sendo uma pentose porque tem 5 carbonos, H10O4. Aline, e para que é que vai servir esse oxigênio a menos? Esse oxigênio a menos no DNA, na desoxirribose, vai dar uma maior estabilidade para a molécula. Ela tem que ser uma molécula estável, ela não pode se quebrar por nada, ela não pode ser desfeita. Então, tirar o oxigênio vai permitir uma maior estabilidade da molécula. Na hexose, a gente vai ter os açúcares. Vai ter a glicose, a frutose, que é o açúcar das frutas, a galactose, que é o açúcar do leite. Essas 3 hexoses são açúcares que são importantes porque elas vão se agrupar para formar alguns oligosacarídeos que a gente vai estudar a seguir, ok? Agora a gente vai falar de carboidratos que são formados a partir da união de monossacarídeos. A gente tem aqui disacarídeos, que são carboidratos formados pela união de dois monossacarídeos, mas todos os carboidratos que são formados de 2 até 10 monossacarídeos, a gente chama eles de oligossacarídeos, ou seja, carboidratos de cadeia pequena, razoavelmente pequena. Por quê? Quando a gente vê os polissacarídeos, a gente vai ver que são carboidratos que são constituídos de até milhares de moléculas de monossacarídeos. Então, até 10 ainda é um número pequeno de monossacarídeos. Os disacarídeos geralmente são cobrados da gente, então a gente vai falar aqui um pouquinho. Maltose, sacarose e lactose. Maltose, todos eles são a união de 2 monossacarídeos, sendo que um obrigatoriamente é glicose, é a glicose mais algum outro. Maltose é a união de 2 glicose, glicose mais glicose, e aí quem assistiu o vídeo sobre água, viu o processo de síntese e de hidrólise na maltose. A sacarose, ela é a união da glicose com a frutose, e a lactose é a união de glicose com galactose. Então, se alguém falar assim, eu sou intolerante à lactose, agora você vai lembrar. Lactose é um
carboidrato disacarídeo formado por duas moléculas de monossacarídeos, que é a glicose e a galactose. Olha aí, já tem toda uma informaçãozinha a mais. Além disso, eu não coloquei sobre os monossacarídeos, mas eu vou falar sobre eles agora. Tanto os monossacarídeos como os oligossacarídeos, eles são solúveis em água, a água consegue dissolvê-los. Os disacarídeos sofrem hidrólise, eles sofrem separação realizada através da água. Porém, os monossacarídeos não sofrem hidrólise. Por quê? Porque eles já são uma molécula extremamente pequena. E tanto os monossacarídeos quanto os oligossacarídeos, eles têm o sabor doce. Ah, Aline, todo carboidrato tem sabor doce, não tem não? Não, não tem. E a gente vai ver agora, com a continuidade desse conteúdo, que a gente vai falar agora de polissacarídeos. Polissacarídeos são substâncias compostas por várias moléculas de monossacarídeos. Pode conter 11, 12 moléculas de monossacarídeo, como podem ter milhares. Que eles vão ter aí uma função estrutural, uma função energética, e a gente vai ver os 4 que a gente mais estuda. Primeiro a gente vai falar da celulose, que ele está presente lá na parede celular dos vegetais. Coloquei só parede vegetal, vocês vão colocar parede celular dos vegetais. Que aí é uma função estrutural, né? Ele auxilia na estrutura da célula vegetal. A quitina, ele também tem função estrutural, que ele está presente tanto na parede celular dos fungos, como ele também está presente no exoesqueleto dos artrópodes. E aí a gente vai ver camarão, caranguejo, barata, aranha, vários artrópodes que seu exoesqueleto é composto por um polissacarídeo chamado quitina. Então, são 2 que têm a função estrutural. O glicogênio, ele tem a função energética. Ele é formado por muitas moléculas de glicose. O glicogênio, ele é a substância de reserva energética de animais e de fungos. Já a reserva energética dos vegetais é o amido, tá? Então vamos pensar aqui. Algum desses tem sabor adocicado? Não. Por isso que alguns minutinhos atrás eu disse pra vocês, ó, esses aqui tem gosto adocicado. Esses aqui não tem. É importante falar, celulose, ele não é digerido pelo nosso organismo, porém é importante para o funcionamento, por exemplo, do nosso intestino. Por quê? Imagina aí, a alface. Primeiro, tem sabor doce? Não. É um vegetal, tem a parede celular de quê? De celulose. A gente não digere, mas ele é importante porque ele absorve muita água. Então, quando chega lá no intestino, essa absorção de água favorece ao funcionamento do nosso intestino. Melhor ainda se a gente comer, por exemplo, saladas antes do prato principal. Por exemplo, tem lá o almoço, vou comer primeiro minha saladinha, meu alface. Pra quê? Pra que esse alimento, ele só vai ter a digestão mecânica, né? Então, mastiguem bem. Quando ele chega, como ele vai chegar primeiro lá embaixo, né? Ele vai chegar lá no estômago, vai para o intestino e ele vai recobrir o intestino. Vai favorecer a absorção de água para funcionamento melhor. E também, como ele já vai fazer assim uma camada protetora no intestino, ele vai evitar que o intestino absorva tantas coisas do outro prato que você vai comer. Então, não vai absorver, principalmente gordura da comida que você vai comer depois. Então, ele é importante também para evitar a absorção excessiva de algumas substâncias. O glicogênio,
quando vocês estiverem estudando lá a questão da insulina e do glucagon, que são substâncias importantes para fazer o controle de nível de glicose, vocês vão ver que esse glicogênio, ele vai ficar lá guardadinho no nosso organismo. Quando a gente tiver com a quantidade de glicose baixa, o que o nosso organismo vai fazer? Vai pegar esse glicogênio, degradar ele todinho, que vai dar origem a moléculas de quê? De glicose, e vai utilizá-la para produzir energia para o nosso organismo, para realizar as atividades. Se de repente eu tenho glicose demais no organismo, o que é que vai ser feito? Vai ser pego essa quantidade excessiva de glicose, vai compactá-la em molécula de glicogênio para ela ser armazenada no fígado ou nos músculos, para poder, em situações de emergência, ir lá e utilizá-la como fonte de energia. O amido também da mesma forma para o vegetal. Sobre polissacarídeos ainda é importante dizer que eles são insolúveis, então eles não são dissolvidos pela água. Eles sofrem hidrólise, eles são quebrados, são degradados, e também o que a gente já falou, que eles não têm o sabor adocicado. Acho que é isso. Falamos aí dos nossos carboidratos. Vou fazer uma listinha de exercício para você praticar, que a prática é muito importante para o seu resultado positivo. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Estude, pratique, passe para os colegas. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, que também é muito importante para a gente, tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.